A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, quem te saúda, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, dirigente das igrejas pentecostal do Filho de Deus, aqui do país do Uruguai, em nome de Jesus, amém? Quero contar para vocês uma experiência a respeito dos louvores, que Deus me deu há muito tempo atrás, e isto já há quase 8 anos atrás, quando comecei a minha caminhada, nos caminhos do Senhor Jesus. Então Deus me deu uma visão em sonho, depois que Deus tratou comigo e me ensinou a respeito dos hinos, dos louvores que agradam a Deus. O Senhor me deu uma experiência também, para essa experiência com o mesmo diabo, com o mesmo demônio que trabalha na área dos louvores, amém? Para enganar os crentes, para enganar as pessoas ali, amém? É por isso que eu luto tanto nesta área dos louvores para passar os ensinamentos irmãos, amém? Mas vamos lá ao testemunho, a visão em sonho, a experiência que Deus me deu. Eu costumava, quando era solteiro, quando era jovem, jovem ainda sou, Quando era solteiro, eu costumava no meu pequeno quarto, fazer campanhas de oração de 3, 4 horas, até mais, pela graça de Deus, e até mesmo fazia vigílias, na minha casa, no meu quarto, às vezes até amanhecia, no meu quarto ali, orando a Deus, louvando, lendo a Bíblia. Em uma certa ocasião, depois de ter encerrado uma oração, eu fui deitar a dormir. Aquele dia eu orei alguns poucos minutos, estava bastante cansado devido ao trabalho. Fui deitar e dormir. Nessa visão em sonho, Deus me dava uma visão. Eu estava com um dos meus irmãos, que não é crente, aliás, ele congrega numa igreja mundana, e a gente estava indo para um monte, um lugar ali, buscar gramados, buscar lenha, buscar ali a madeira para colocar na lareira, que aqui a gente chama de estufa, colocar o fogo ali para aquecer, aquentar. E diz que daí, naquele sonho, aquela visão, eu via se manifestando um demônio na feição de um touro bravo, preto. Aí ele vinha com fúria atacar o meu irmão, só que aí eu puxava ele, tirava ele, aquele demônio buifava. Naquele mesmo instante, aquele demônio falou para mim: por tu ter salvado ele, ou seja, impedido que eu atropelasse ele, eu agora vou com mais fúria contra ti. Aí ele dava aquela volta e subia lá para cima, e aquelas 2 guampas desaparecia dele, saía um chifre maior, só que no meio, um chifre de uns 2, 3 metros de comprimento, para vir com toda a fúria e força contra mim. Aí naquele momento eu senti aquele calafrio, aquele arrepio satânico do diabo, e eu me coloquei na frente dele e eu levantei a mão e repreendi ele e expulsei em nome de Jesus, e também falando em mistério. Quando ele chegou na minha frente, ele se desmanchou como um vidro, como um cristal, arrebentou. Quando ele se desmanchou, se desfez na minha frente, surgiu uma elevação de terra, tipo uma serra. Surgiu uma serra, uma elevação de terra alta, e eu comecei a correr. Daí, aquele momento, meu irmão desapareceu do sonho. Fiquei eu sozinho, na noite escura. E eu comecei a subir aquela serra, aquele monte, aquela coisa ali. E começou daquele touro bravo, surgiu centenas e centenas de milhares de legião de demônios. Aquilo parecia formiga, irmão, de tanto demônio que começou a aparecer, e eu ia subindo aquilo com a mão levantada no alto,
repreendendo e falando em língua. Aqueles demônios chegavam perto de mim e quebrava, desmanchava. Quando eu cheguei no final do topo, eu olhava assim, vinha enxame de demônios. E eu repreendendo ele, quebrando como cristal. Eu comecei a sentir cansaço no sonho, da luta tão grande espiritual, mas mesmo assim eu continuava lutando com a mão levantada, repreendendo, falando em mistério. Quando de repente eu vi que dos ares vinha vindo um demônio diferente, numa feição de um rosto desfigurado, ele vinha vindo, baixa, pequena estatura, e vinha com um instrumento de música, era um violão, uma dessas aqui a gente chama guitarra elétrica, né? Aquele violão elétrico que você, aquela viola elétrica, não sei como chama no Brasil, aqui a gente chama de guitarra elétrica. Vinha com aquela viola elétrica, aquela guitarra elétrica, que usam os roqueiros, essas coisas assim. Ele vinha e ele tocava dava aqueles rasgueios das cordas daquele violão elétrico. E saiu um impulso que me impulsava, aquele impulso para trás. Mas eu vinha, colocava as mãos na cabeça dele, orava e repreendia, e ele dava um rasgueio nas cordas da guitarra e saiu um impulso, um impacto que me jogava para trás, mas eu vinha novamente. Até quando, de tanto lutar que eu não podia vencer esse demônio, uma voz me disse assim: não luta contra ele, você não está preparado ainda. Aí eu pensei, eu não estou preparado não. Mas aí eu lembrei, mas a Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel disputava pelo corpo de Moisés, a Bíblia fala que o arcanjo Gabriel venceu a Satanás dizendo que Jeová te repreenda. Aí eu pensei, eu vou repreender esse demônio então, em nome de Jesus. Aí eu disse para ele assim, esse demônio, que o Senhor te repreenda. Quando eu disse para ele que o Senhor te repreenda, aquele demônio se rebentou, como quem rebenta um copo de cristal, e surgiram mais enxame de demônios. Era incontável, era tanto demônio que saía, e eu lutando ali com todos esses legião de demônio, com a mão levantada e falando em mistério, e aí se arrebentava como até que eu acordei daquele sonho. Muito bem, passado alguns dias, eu comecei a meditar nesse sonho, eu entendi que isso significava o demônio que trabalha na área do louvor. Ele dava aquele rasgueio com aquela guitarra e aquilo surgia. Porque quando eu abri a Bíblia, Deus me disse: esse povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. E Amós 5,23 diz: tira de mim a multidão dos teus cantares, não ouvirei o tom dos teus instrumentos. Então veja aí como o diabo, ele luta fortemente hoje em dia com as igrejas de sã doutrina também, com esses louvor mundano, que Satanás já tem derrotado a muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus, com esses louvores gospel, com esses louvores samba, né? Com esses louvores com tom de samba, com tom de rock, com tom de sertanejo, e daí por diante. E também com esses hinos aí das mulheres pintadas, maquiadas, que casaram 2, 3 vezes, então é adultério, os cantores cantando para a Rede Globo, em tantos e tantos cantores mundanos, e Satanás ele está vencendo, fazendo o povo blasfemar aí como uma revelação. E eu vou estar subindo em outra ocasião também essa revelação que Deus me deu na palavra, dos espíritos de blasfema, que iam começar a agir na boca dos pregadores de sã doutrina, que na verdade ia começar aí a fazer eles blasfemar, ouvindo os pregadores sem doutrina e louvando com esses hinos mundanos.
Mas até que então você, crente, vigia nos louvores, vigia nos hinos, vigia naquilo que você louva a Deus. Louve a Deus com os hinos da sã doutrina, louve a Deus com os hinos inspirados por Deus, de pessoas que vivam a sã doutrina, os hinos da harpa, do cantor cristão, os corinhos antigos, né? Você que tem viola, irmão, não faça esses ritmos mundanos, ritmo samba, esses ritmos de pagode, esses ritmos sertanejo, porque Deus não se agrada a isso, não quer imitar as vozes dos cantores sertanejos, né? Aquela voz fina, aquela parece cantor sertanejo. Irmão, nós vamos imitar a Bíblia Sagrada, irmãos. Não vamos deixar o diabo que enganou a terça parte do céu vir nos enganar a nós. Então tá aí, amados irmãos, essa visão. Quem quiser acreditar, acredite. E quem não, faça a prova com Deus. Ou é você e Deus aí, em nome de Jesus. Quem se despede do teu irmão em Cristo, o pastor Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no país do Uruguai. Fiquem todos na paz de Jesus.